parar. Eu dei um enter quando eu deveria ter dado o conteúdo. Ó, então, estou fazendo o módulo 1 em 3 partes. Eu não quis fazer esse módulo 1 muito grande, porque é só uma visão para as pessoas que não entendem ainda de inteligência artificial, certo? O que é IA, etc. Falar um pouquinho dos tipos, etc, etc. E ele está aqui, explicando. Ele abriu um pouco mais, e aí eu teria que conversar com ele, perguntar, certo? Esse é o segredo. Quem não sabe perguntar, vai consumir coisas básicas, rasa. Então, ó, ele está fazendo as 3 aulinhas, certo? Sobre introdução. E aí eu poderia olhar, ler o que ele está fazendo, tirar dúvida do que ele está falando. Exemplo prático, ChatGPT, Midjourney, bababá. E eu poderia dizer assim, me explica o que é isso, me explica o passo 1 da aula 1, me explica o que é esse tal de brainstorm que eu não sei, né? Me explica o que é o Runaway, qual a diferença entre Runaway, Sintesia, HeyGen, Picalabs. Ei, escute, ele fala em áudio, mas olha só, Eleven Lives, Morph, Voice Mod, mas eu tenho outros, não seria o Suno também? Quer dizer, é isso que você tem que ser. Um cara que pergunta. Senão, você vai ser mais um igual que vai aprender coisas do passado que logo vai ser ultrapassado. Tá? Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam ouvindo, me dão só feedback, estão me ouvindo ou não? Deixa eu só ver aqui. Quando eu vejo as pessoas, tá, pagando cursos caros, e eu vejo o conteúdo que é um conteúdo raso ou é um conteúdo superficial de ferramentas, eu fico triste, porque eu vejo que essas pessoas talvez estão juntando um dinheirinho para botar ali, e na verdade não é a ferramenta que vai fazer diferença, é você com os teus comandos, a tua compreensão. Então, quando eu comecei a montar, e eu pedi para o ChatGPT expandir, ele começou a me dar um monte de ferramentas. Eu disse, não, eu não quero focar em ferramentas. As ferramentas vão ser consequências depois que a gente saiba. Até porque, quem acompanha meus vídeos nas redes, sabe que toda hora eu estou dizendo, esqueça tudo, porque já chegou uma melhor. Que nem agora, qual é a melhor que tem? É a Pica 2.1, melhor do que tudo. Daqui a pouco vem o véu, né, bombando, porque ainda não está disponível, e vai ser melhor do que todas. Daqui a pouco vem o Clean, daqui a pouco vem outras que talvez vocês nem conhecem, que é a LTX, que para mim é uma das melhores para fazer, né, um cinema, uma história, porque ele lida muito bem com personagens. Beleza? Então, é isso aí, galera, tá? O Fritz perguntou, vale a pena alugar meu PC para IA? Depende do quanto o teu PC é. Se teu PC tem lá 20, 30, 40 GB de GPU, aí vale, né? Daí você faz uma interface, você pode botar um programa que todo mundo quer, por exemplo, pegaria o Mesh, por exemplo, ou desses aí que gera vídeo, né? Ou que gera imagem sem censura, está aí uma oportunidade. Porque se eu vou nas redes normais, eu tenho censura, então eu não posso estar criando muita coisa. Então, seria uma possibilidade, mas tem que ser maquinão. Beleza? É isso aí. Eu quero que vocês façam perguntas, eu prefiro isso do que eu ficar dando aulinha aqui. Então, vejam só, agora ele já construiu aqui um conteúdo para mim. E se eu pegar agora cada um dessa aula e mandar expandir mais, é essa técnica que a gente usa, certo? Eu pego, né, essa aula aqui e mando expandir mais. E como eu já domino o assunto, eu posso olhar e ver o que ele está colocando ou não. Por exemplo, aqui ficou muito legal.
ele me apresentou aqui os conteúdos, todos eles que eu estava lendo, nada ultrapassado, por enquanto não. Ele também explicou muito bem, né, no que a gente está querendo melhorar, né, em termos de automatizar, etc. Né? Deixa eu ver. Falou também de roteiros com Midjourney e Leonardo, né? Falou com áudio com Eleven Labs, que são as ferramentas em destaque, né? E aqui, aula 2, ele está falando focado mais da ferramenta, então ele me explicou as principais, achei show de bola, né? Aqui ele não citou o fluxo, mas eu sei que na minha organização lá do conteúdo eu botei fluxo, botei essas aí para ele apresentar. Aqui ele fala do GIMP porque é open source, né? Trabalhar, por exemplo, claro que esse remove e tudo mais, tem um monte de ferramentas fazendo isso hoje em dia, certo? E o Whistler, tá, beleza, e etc. Vamos ver na parte aqui, direitos autorais, etc., tudo mais. Ou seja, ele representou o meu pensamento. Então, olha só, para vocês verem. Tudo bem? Olha só, então voltando para nós, certo? Assim, eu posso pegar cada um dos módulos e eu não preciso fazer curso. Eu tenho o ChatGPT para me ensinar tudo, certo? E aí, quando eu souber tudo isso, eu vou escolher a ferramenta para fazer alguma coisa. Porque depois da gente passar por todos esses passos, certo? Eu duvido que você vai precisar fazer curso básico. Certo? Então, a primeira aula que eu podia dizer é o seguinte: quando eu dou para vocês, certo, uma estrutura de um conteúdo programático em detalhes, vocês estão feitos. Por quê? Eu não preciso, se eu só dissesse assim, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí fica mais difícil. Mas se cada capítulo eu abro para vocês, eu estou entregando o ouro, certo? E se vocês ir pela internet e começarem a olhar, os caras entregam o ouro pronto, porque os caras não têm ideia do que a gente pode fazer. E se eu não tivesse isso, eu iria atrás dos gurus, atrás dos livros, e eu faria essa estrutura que a gente chama de engenharia de prompt, né? Que é trabalhar com esqueleto. Beleza? Então, veja, quantas inteligência artificial que eu conheço? Muito mais do que 1000. Quantas eu já testei? Muito mais do que 1000. Quantas que eu trabalho hoje? Poucas. Porque é aquelas que tornam eu produtivo. Uma coisa é eu ter conhecido ela, mas não serve. Então, o que eu preciso aprender? O fundamento. O prompt. Porque o prompt eu vou usar em todas elas. Certo? Então, cuidado para vocês não se perderem na ferramenta. Foco, né, no projeto e não na ferramenta. Beleza, pessoal? Então, olha só, eu tenho aqui